Perguntas e respostas 38. Pergunta e resposta 38. Por que nós temos que ter uma razão para viver? Lógico, todos nós temos que ter uma razão para viver. E esta razão está exatamente no que nós pensamos. Nós pensamos que a vida vai seguir um caminho que muitas vezes não nos dá o retorno que nós precisamos ou gostaríamos. São perdas, são contratempos que embaraçam a nossa caminhada, que todos nós queremos fazer rápido as coisas. E aí surge então esta complicação e nós ficamos assim, poxa vida, eu tenho uma razão para viver, só que está difícil seguir adiante. Quando eu consigo um passo, parece que eu vou 2 para trás, parece que não deixam eu seguir adiante. Então, uma razão para viver é continuar lutando, buscando, reencontrando caminhos ou criando caminhos que nos levarão a um ponto em que nós temos a fé e a crença que vamos chegar, que nós vamos encontrar exatamente a fonte da nossa felicidade, a fonte da nossa realização. Então, nós temos uma razão para viver, porque nós pedimos para nascer. E ao pedir para nascer, nós temos um tempo de vida. E esse tempo de vida deve ser construído da melhor maneira possível. E qual a melhor maneira para se construir e ter uma razão para viver? Primeiro é saber que na vida existem momentos em que nós precisamos ficar quieto. Ficar quieto não é ficar parado. Ficar quieto na mente. Essa mente física, essa mente que está aqui, pensando, falando, dizendo, mas na mente do espírito. Com a serenidade de encontrar os amigos espirituais, os anjos de guarda, etc., para nós termos uma noção do que estamos fazendo certo ou errado, no sentido de espírito. Sentido de matéria, de vida, muitas vezes nós já detectamos que estamos certos ou errados. E aí nós vamos então a ter na vida o encontro. Esse encontro conosco, o encontro com os nossos sonhos e encontro com tudo aquilo que nós precisamos ter. Então as pessoas dizem também, por que nós temos vingadores invisíveis? Por que nós temos vingadores invisíveis? Na verdade, quando se diz vingador invisível, não oculto, não hipócrita, não disfarçado, né? Mas nós estamos falando das pessoas que desencarnaram, os mortos. Então parece invisível, mas não é. Nós, quando sentimos a aproximação de alguém, nós, assim, desses invisíveis, desses vingadores, nós muitas vezes temos noção até de quem é. Nós temos noção de que, poxa, o que está tentando me destruir, o que está tentando me tirar do caminho, o que não deixa eu dormir, não deixa eu pensar, é alguém que sabe que eu preciso sofrer um pouco. Ele acha que eu preciso sofrer um pouco. Então nós abrimos o campo para essa invasão desse invisível. E ele adentra mesmo, isso não tem nem como. Ele penetra as nossas entranhas e coisas estranhas, coisas difíceis, parece que são incontroláveis, mas na verdade não são quando nós começamos a entender que esses vingadores invisíveis, eles têm um limite também. Eles não podem chegar aqui e invadir o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Então, nós vamos dar a liberdade de, pelos nossos erros e fraquezas, eles invadirem algum tempo, algum espaço nosso, desta vida. Aí nós vamos então pensar, poxa vida, por
que eu vou ceder. Não é para brigar, discutir, não. É para pensar o que eu preciso fazer para me libertar disso. Não vai se libertar do espírito que vai ter que reencarnar junto, ok? É outra fase. Mas nós ficamos assim, não, eu preciso fazer, eu vou fazer. Então nós vamos com serenidade conversar com esse espírito, com esses vingadores invisíveis, com o tempo. E às vezes a conversa não é falar assim, parar e ficar falando, é modificando as nossas atitudes. Nós vamos teoricamente afastá-los um pouco da nossa convivência, porque nós estaremos numa faixa acima do que ele está acostumado a nos encontrar. E é assim que nós devemos fazer, para nos libertar um tempo dessas vinganças invisíveis e não deixar que ele comande o nosso pensamento, por exemplo, né? Que ele assuma o controle de vários momentos que nós precisamos viver a vida que nós estamos aqui. Nós temos que trabalhar, nós temos que passear, nós temos que andar, nós temos que dirigir, nós temos que cozinhar, lavar, passar, enfim. Nós temos as nossas atividades e delas não vamos poder fugir. Então precisa prestar atenção quando estiver fazendo essas atividades. Então, o afastamento desses companheiros invisíveis não é difícil, mas requer conhecimento de que eles estão aqui junto conosco. Conhecimento de que para afastá-los um pouco condutas boas. Procurar ser sorridente. Sorridente na alma, não sorridente para fora, disfarçar, não. Estar o melhor possível no nosso interior, porque assim nossos pensamentos e preces serão mais dirigidas a Deus. Nós não estaremos assim, poxa, não estou legal, não sei o que aconteceu comigo. Nós não estaremos fazendo isso. Nós estaremos, até talvez, mesmo não sentindo a presença desses vingadores invisíveis, nós vamos estar rezando e pedindo que Deus o ajude. Então, tem pessoas que falam assim, meu problema é dormir, meu problema é o sono. Por que que eu tenho isso? Então eles respondem que nós temos essa dificuldade, né, de adormecer porque nós queremos continuar acordados. Mas como acordados? Sim, acordados. Queremos assistir televisão, queremos conversar com alguém. Então está errado? Não. Se for hora de dormir, cada um tem a sua hora, tá? Então não dá para falar assim, 10 horas da noite encerra a atividade, 11 horas, meia-noite. Não. Tem pessoas que dormem 10 horas da noite, dormem mesmo, e vão acordar às 5 horas da manhã, né? Tem outras que dormem meia-noite e acordam às 5 também. Então, esse tempo de sono vai relativo ao que a pessoa necessita. A idade também sofre alterações nessa duração de sono, porque não há necessidade, né? Já não está tão ativo, então ele já não necessita tantas horas de repouso. Embora não quer dizer que uma pessoa que tenha 70, 80, 90 anos vai dormir pouco, não. Depende do organismo, do que é o espírito que está ali. Ele vai precisar de 10 horas, 12 horas, 8 horas. Então não tem uma regra assim que fala assim, está dormindo muito ou está dormindo muito pouco. O pouco, nós dizemos assim, tem pessoas que falam assim, eu durmo 4 horas por noite e está ótimo. É pouco, sim, com certeza. Então vamos dizer assim, então quanto seria... Olha, o ideal para essas pessoas que não precisam dormir muito, vamos deixar assim, não fixado, mas 6 horas. Direto. Não é dormir 2 horas, acordar, ficar meia hora acordado e depois dormir mais 2 horas. Não, estamos falando de 6 horas de sono. Então é isso daí. Então o problema de dormir, normalmente é que nós vamos dormir pensando, querendo, é cedo, puxa vida, é tarde, eu podia ter dormido mais cedo. Só nisso daí nós vamos perder uns 15, 20 minutos. E depois vamos
adormecer, mas talvez já com a cabeça meio pesada, né? Eu costumo brincar, dizer que nós vamos desmaiar, né? Já não aguenta e dorme. Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos nos preparar para dormir, ter uma noite de repouso, uma noite tranquila, para acordar amanhã melhor, com certeza. Muito bem. As pessoas dizem assim e perguntam: por quê? Porque eu tenho um peso muito grande nos ombros. Porque eu tenho um peso muito grande nos ombros. Então esse peso é exatamente aquilo que nós nos desviamos do nosso caminho. A cada erro, ou a cada insatisfação, ou não aceitação, assim, que eu estou cansado, eu não tenho desejo de nada, eu acho que a vida para mim já deu tudo, e me levou tudo. O que é levar tudo também? Levou a pessoa que eu amo, levou, enfim, um amigo, um familiar, etc. Mas nós não nascemos juntos. Nós não morreremos juntos na maioria das vezes. Então, o que pesa sobre os nossos ombros é o medo de ficar sozinho ou de ir primeiro. Nas duas situações, o espírito vai sofrer. Então, esse peso nos ombros não é que eu morri e você morreu, que ele vai terminar, não. Esse peso nos ombros é o sentimento do espírito. Então o espírito é que sente esse peso nos ombros. Ele comanda e ele recebe de volta a sua ação, vem a reação. A reação vem a alegria ou a tristeza, vem em segurança ou insegurança. Enfim, tudo aquilo que nós precisamos para trabalhar bem. E isso é que nós precisamos. Criar em nós, tornar familiar, tornar corriqueiro. Então nós precisamos olhar isso daí. Então, se os nossos ombros estiverem muito pesados, pode ver que está cheio de tristezas, de alguma forma negativa. Ou, agora brincando, estamos carregando peso demais, né? Estamos pondo peso demais, o ombro não aguenta. Mas tirando isso daí, é tudo no campo emocional, sem dúvida nenhuma. Alguma realização não conseguida ou alguma invertida de alguma pessoa que a gente ama ou a perda de pessoas queridas. O peso no ombro vai ser muito grande. Então, peso no ombro é sinal que nós não estamos satisfeitos com a vida, não estamos pensando direito para ver por que estamos com esse peso. Então vamos olhar nisso daí com cuidado, com carinho, que vai ser bom para todos nós, tá? E muito bem, as pessoas perguntam por que é certo e errado? Mas como assim? Por que é certo e errado? Certo e errado não tem definição geral, ampla. Cada assunto vai ter que ser analisado. Eu costumo olhar de frente. É certo ou errado? Depende do que você estiver fazendo. Eu estou dirigindo, só fico olhando de frente. Está errado. Eu tenho que ver os espelhos, tenho que ver as pessoas que possam estar se movimentando. Eles vão estar na lateral, não vai estar na minha frente, por exemplo, nem na sua frente. Então, todos os reflexos, todas as intuições, inspirações, todos os sustos, todas as prevenções que nós temos, é justamente para isso. O que é certo ao dirigir? Cada um de nós tem uma postura de sentar, tem uma postura de dirigir, velocidade, pisar no freio muito rápido, não pisar no freio. Então, cada um tem que se adaptar ao seu jeito de ser. Isso nós estamos falando de dirigir, mas, na verdade, o que é certo para nós aconselharmos alguém? Você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Não, já está errado. A não ser que a pessoa não tenha condições de pensar nada
e nós tenhamos uma certa intimidade com ela. Conhecemos as suas dificuldades e podemos até dizer alguma coisa, mas fora disso daí é muito difícil. Então, certo é ajudar e consolar com um abraço, ouvindo, respeitando a opinião dessa pessoa. Ela está totalmente errada no que está falando. Então eu vou ficar quieto? Não, vamos tentar mostrar a ela que você acha que isso está certo, você acha que isso está errado, você acha que vai te fazer bem, e vai fazendo esse tipo de pergunta. Como é que você se sente? Se você fizer isso, como é que você acha que isso vai ser bom? Então, essas perguntas que parecem nada com nada, leva a pessoa que está falando a pensar um pouco. Na hora não, ela vai tentar falar, não, eu acho que é bom porque me ofendeu, eu acho bom porque a pessoa precisa de carinho, a pessoa foi muito boa comigo. Depende do que ela estiver falando, não é só negatividade, bondade. Às vezes ela quer ser tão carinhosa em gratidão que acaba sufocando a pessoa. E a pessoa faz o quê? Dispensa ela. Não quer mais nem ver ela na frente. E a gente fala assim, puxa vida, olha, fui tentar fazer e não consegui. Justamente por isso, nós não podemos sufocar as pessoas de gratidão. Então nós vamos sempre estar presentes numa situação onde o que é certo? O certo é estar junto, respeitando o silêncio, o espaço da pessoa e o nosso também. Então vamos pedir a Deus sempre que nos oriente nos momentos em que nós nos perdemos. Vamos levar à frente adiante, tá bom? E nos encontramos na 39, pergunta e resposta 39. Que sejamos bem-sucedidos nos nossos passos de sono, de certo e de errado, e que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja.